Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Pedindo para quem está entrando para me dar um retorno se o áudio e a imagem tá boa. Se puder escrever aqui embaixo para mim, eu ficarei grato. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os nossos mentores espirituais. Quem são os nossos mentores espirituais? Como entrar em contato com os nossos mentores espirituais? Há alguns dias atrás, chegou uma pessoa para mim e perguntou para mim: Ariel, por que você não faz um curso e nesse curso você nos ensina a falar com os nossos mentores espirituais e a entrar em contato com os nossos mentores espirituais? E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje aqui. Já entrou algumas pessoas aqui. A Candy, Terezinha, a Lumartes. Enquanto isso, as pessoas vão entrando. Bom, meus queridos, primeiramente, todos nós temos mentores espirituais. Mentores no plural, não no singular, mentores no plural. E quem são esses nossos mentores espirituais? Na maior parte dos casos, esses nossos mentores espirituais são nada mais nem nada menos do que a nossa família de alma, a nossa família que está lá no plano espiritual. Digamos que de repente você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um avô, você tem um irmão, você tem um tio, você tem uma tia-avó, você tem vários parentes desencarnados, correto? Então esses vários parentes desencarnados que você tem, eles se responsabilizam perante a espiritualidade, antes de você nascer, de estar te auxiliando na sua jornada, de estar te ajudando a você lidar com as coisas da vida. Por quê? Quem mais poderia te conhecer melhor senão a sua família de alma? A família a qual você vem reencarnando muitas das vezes em várias e várias encarnações juntos. Então, esses são, na maior parte das vezes, os nossos mentores espirituais. E como que nós podemos ouvir os nossos mentores espirituais? Como que nós podemos ver os nossos mentores espirituais? Os nossos mentores espirituais e os nossos guias, eles falam conosco através do nosso coração, através da nossa intuição. Eles falam conosco através da nossa mente. Por exemplo, você está angustiado, você está angustiada e de repente você tem que tomar uma decisão muito importante na sua vida. Aí você fica pensando naquilo. Você pode rezar para Jesus, pode rezar para Buda, pode rezar para Alá, pode rezar para um orixá, por exemplo. Mas quem vai ouvir essa mensagem, quem vai ouvir essa oração, quem vai ouvir essa prece é o seu mentor ou a sua mentora espiritual. Uma vez que ele ou ela escute a sua oração, escute a sua prece, ele ou ela, ele vai dar um jeito de se comunicar com você. Então, por exemplo, de repente você está ali pensando: poxa, eu fico nesse emprego ou não fico nesse emprego? Aí vem uma vozinha lá na sua cabeça: olha, eu acho melhor você ficar nesse emprego sim, aguenta mais um pouco. Essa pessoa que está te azucrinando aí no trabalho, ela é uma pessoa que precisa que você faça uma prece por ela, que você ore por ela. Então vai vir alguma intuição, e essa intuição vem através do seu pensamento. Ah, mas como que eu vou separar o que é o meu pensamento e o que é o que os guias espirituais estão falando? É muito simples. Embora os dois possam vir no formato de que, como se fosse a nossa voz que está na nossa mente, quando é o nosso mentor espiritual que fala, fica uma coisa assim muito nítida. Sabe quando você tem um pensamento e fala: nossa, mas que pensamento é esse? Esse pensamento não é meu. A mesma coisa também funciona. Andréa Amaral, aqui também a nossa administradora, Evani Dias, um beijo no coração da nossa administradora Evani Dias. O nosso mentor e a nossa mentora espiritual, eles vão conversar conosco através dessa voz.
Da mesma forma acontece também com os nossos irmãozinhos, com os obsessores. Sabe quando você está tranquilo, tranquila, de repente vem um pensamento muito ruim na sua cabeça, um pensamento assim, faça mal para aquela pessoa, fale mal daquela pessoa, faça alguma coisa ruim, aí você fala, meu Deus, mas de onde veio esse pensamento? Esse pensamento não é meu, não. Que pensamento horrível, pensamento estranho. É assim que nós identificamos. Nós identificamos tanto os nossos mentores espirituais quanto os nossos irmãos obsessores desencarnados, porque é uma voz assim que vem tão nítida na nossa cabeça que a gente consegue discernir muito bem se essa voz é ou se essa voz não é nossa. Agora, o que algumas pessoas elas ficam em dúvida é se eu quero entrar em contato com o meu mentor espiritual, mas eu quero ver o meu mentor espiritual, ou eu quero ver os meus mentores espirituais. Eu quero entrar em contato com os meus mentores espirituais, mas eu quero ouvir os meus mentores espirituais. Eu quero ouvir as minhas mentoras espirituais. Bom, aqui eu acho que a gente tem que colocar uma vírgula ou um parênteses. Quando você consegue ver os seus mentores espirituais, você é um médium clarividente desenvolvido. Se você consegue ouvir através do pensamento, porque os nossos mentores espirituais não têm cordas vocais, não é? Mas você consegue ouvir os seus mentores espirituais, é porque você tem clareaudiência, você consegue ouvi-los. Uma vez que você consegue ouvir os seus mentores espirituais, uma vez que você consegue ver os seus mentores espirituais, você não vai somente ver o seu mentor, você não vai somente ouvir a sua mentora, você vai ver e ouvir qualquer espírito. Não tem como, gente, você fazer um curso ou você aprender com alguém a como enxergar o seu mentor espiritual, a como ouvir a sua mentora espiritual e não enxergar mais nada. Então, isso é desenvolvido, por exemplo, nos centros kardecistas, isso é desenvolvido, por exemplo, nos centros de Umbanda, nos centros de Quimbanda, nos centros de Candomblé. Pessoas que não vieram com a clara evidência desenvolvida, não vieram com a clara audiência desenvolvida, essas pessoas elas vão passar por um estudo e através desse estudo elas vão ser preparadas para estar desenvolvendo a sua clara evidência, clara audiência. Mas o que eu acho muito interessante é que muitas pessoas elas são inocentes e elas acham que elas vão ver só o mentor delas. Ah, não, eu fiz um curso aí, não sei de que fulano de tal ou fulana de tal, para ver o meu mentor espiritual, para ter clara evidência, para ter clara audiência, e eu só vou escutar o meu mentor espiritual. Não. Seria a mesma coisa do que você chegar para uma pessoa que se tornou cega, cega dos olhos, né? Se perdeu a visão. Seria a mesma coisa que você chegar para uma pessoa que perdeu a visão e você falar para ela, olha, eu sou um médico, eu vou fazer uma operação nos seus olhos e você vai voltar a enxergar. Mas você vai voltar a enxergar só sua mãe. Você vai voltar a enxergar só o seu pai. Ou você vai voltar a enxergar só o seu cachorro. Ou só o seu gato. Não. Se você vai voltar a enxergar, você vai enxergar tudo. Você vai enxergar coisas boas, você vai enxergar coisas ruins, você vai enxergar tudo. E a mesma coisa com a audição também. Se você tem algum problema de audição e chega um médico para você e fala, olha, eu vou fazer uma cirurgia para que você volte a ouvir de novo. Você vai ouvir tudo, você vai ouvir música boa, música que você gosta, você vai ouvir música que você não gosta, você vai ouvir as pessoas dizendo coisas boas que você gosta, você vai ouvir as pessoas dizendo coisas que você não gosta. Então vocês entendem como esse entrar em contato com seu mentor espiritual através da clarividência, entrar em contato com seu mentor espiritual através da clareaudiência, não é só você entrar em contato com o seu mentor ou com seus mentores, mas é uma abertura de canal para você conseguir enxergar e ouvir todo e qualquer espírito. Aí eu pergunto, você está preparado para isso? Você está preparada para isso? Coloca nos comentários aqui. Vou
tomar um pouquinho de água. Então, muitas pessoas, elas querem, não é? Ouvir o seu mentor espiritual, querem ouvir a sua mentora espiritual, querem ver o seu mentor espiritual, querem ver o seu mentor espiritual, mas acham que só vai ficar naquilo. Elas só vão enxergar o seu mentor e a sua mentora, sendo que não. A partir do momento que você desenvolve a sua clarividência, você enxerga tudo. Então você está preparado para enxergar um irmãozinho que seja obsessor? Você está preparado para enxergar, por exemplo, um irmão que esteja com o seu formato de perispírito todo disforme? Você está preparado para enxergar, de repente, uma pessoa que sofreu um acidente e o seu perispírito ainda está naquela forma acidentada? Ou uma pessoa que, de repente, pode ter desencarnado, mas está presa ao corpo, ou está presa ao corpo, e o seu corpo está em decomposição, e o perispírito daquela pessoa aparecer para você em decomposição? Você está preparado para isso? Você está preparada? Então eu acho muito perigoso quando algumas pessoas elas iniciam cursos de abertura de clarividência, de abertura de clareaudiência, sem explicar para você que está aí que você vai ver tudo, você vai ouvir tudo, não tem como você filtrar. Você vai ver espíritos bons, você vai ver espíritos não tão bons. Você vai ouvir os seus mentores, você vai ouvir espíritos que são maravilhosos, mas você vai ouvir espíritos horríveis, terríveis, dizendo coisas horríveis para você também. Aqui uma irmã que colocou: nossa, é bem complicado. Então, na realidade, não é complicado, porque a partir do momento que você não tem a clarividência, a partir do momento que você não tem a clareaudiência, você consegue ver o seu mentor espiritual, por exemplo. Você pediu uma orientação para o seu mentor espiritual, para a sua mentora espiritual, e de repente você está vendo um vídeo no YouTube, e aquele vídeo no YouTube vai direitinho, é a resposta certinha que você estava precisando. Ou de repente você sai na rua para você pagar uma conta, para você fazer alguma coisa, e você encontra uma pessoa que vai dizer para você exatamente a resposta daquilo que você estava precisando. Então é dessa forma que os mentores espirituais entram em contato conosco. É dessa forma que a espiritualidade entra em contato conosco, sem ser através da clarividência, sem ser através da clareaudiência. Porque nem todos nós estamos preparados para sermos clarividentes, nem todos nós estamos preparados para ser clareaudientes. Imagina só, nós já temos nossos problemas do dia a dia, nós já temos as nossas coisas para resolver, nós já vemos muita coisa, né, que nós não gostaríamos de ver, nós já ouvimos muita coisa que nós gostaríamos de não ouvir. Agora imagine então se vocês, além de ver e ouvir as coisas físicas, vocês também tivessem um canal totalmente, plenamente aberto para ouvir e ver as coisas espirituais. Então vocês compreendem? Essa é a forma com que os mentores conversam conosco. Então pode ser através de cartas, pode ser através de um amigo, pode ser através de um filme. De repente você foi lá, você conversou com seu mentor espiritual, você está precisando de uma mensagem, e de repente você assiste um filme, e aquele filme é exatamente a resposta que você precisava para aquela questão que você queria. Aqui, 14:14. As horas iguais. Vocês já tiveram alguma experiência com seus mentores espirituais? Como que vocês conversam com seus mentores? E sem contar também que os nossos mentores espirituais, eles são os nossos melhores amigos. Eles não são pessoas a qual a gente deve se envergonhar de entrar em contato. Não são pessoas a qual a gente deve falar com eles com muita pompa, sabe? Com muita circunstância. Não, porque eles nos conhecem intimidamente. Eles conhecem o nosso íntimo. Eles sabem exatamente das nossas fraquezas. Eles sabem exatamente das coisas positivas que nós temos. Então nós não precisamos ter vergonha
de entrar em contato com o nosso mentor espiritual, de entrar em contato com a nossa mentora. E outra, pode ser através do nosso pensamento. Queria conhecer o meu mentor, já tentei, mas nunca consegui. Eu vou deixar essa live gravada aqui, Pedro. Aí depois, se você quiser, você volta e escuta ela, tá bom? Então, eu estava dizendo que o quê? Todos nós já conhecemos nossos mentores espirituais. Quando nós dormimos e quando nós vamos para o plano astral, nós entramos em contato com os nossos mentores espirituais. Mas quando nós acordamos, nós não lembramos quem eles são. Nós não lembramos quem eles são. Por quê? Acabei de falar. Pode ser um parente nosso. Aí a gente vai ficar com muita saudade. A gente vai querer ficar o tempo todo ali, 24 horas por dia, por 48, conversando com aquele mentor, ou com aquela mentora, ou com aquele familiar nosso. E como nós não temos apenas um mentor, imagina só, nós não temos apenas um mentor, porque esse mentor espiritual é um espírito desencarnado. É puramente isso. O que é um mentor? O mentor é um espírito desencarnado. E como espírito desencarnado, esse espírito ele também tem a jornada de evolução dele no plano espiritual. Ele também tem que evoluir lá no plano espiritual também tem cursos, lá ele também precisa evoluir. Então ele troca de turno, vamos falar assim numa linguagem mais simples, ela troca de turno com outro mentor. Aí, por exemplo, digamos que durante uma certa parte do dia a sua mentora espiritual é a sua avó. A sua avó ficou com você durante um certo tempo. Aí depois de um tempo troca, não é a sua avó mais. Foi um irmão seu que ia nascer, mas não nasceu. Aí depois troca, é um tio-avô seu. Então vocês percebem? Existem vários mentores espirituais. E todos esses mentores espirituais são da nossa família. Existem mentores espirituais também da nossa família galáctica. Vou tomar mais um pouquinho de água aqui enquanto vocês vão comentando. Vão comentando aí, gente. Existem os nossos mentores espirituais também da nossa família galáctica, da nossa família cósmica. Por exemplo, vocês que conhecem um pouquinho sobre ufologia, muitos de nós podemos ter a nossa primeira experiência fora do nosso eu superior nas Pleiades, em Arcturo, como arcturiano, como felino, como andromedano, como reptiliano, em várias raças diferentes. E nós também temos e podemos ter um mentor espiritual que não seja terrestre, um mentor espiritual que seja extraterrestre. E esse mentor espiritual que é extraterrestre também vai se comunicar conosco da mesma forma, através da nossa intuição, através dos nossos sonhos, através dos filmes que nós assistimos, através das músicas que nós ouvimos, através de uma pessoa que vem falar conosco na rua, entendem? É dessa forma que eles falam conosco. Então, se nós conhecêssemos os nossos mentores espirituais através da nossa clarividência, se nós conhecêssemos nossos mentores espirituais através da nossa clareaudiência, nós conheceríamos também todos os outros espíritos. Nós conheceríamos também os espíritos obsessores. Nós conheceríamos, por exemplo, você tem um marido, um esposo, você tem um filho, uma filha. Você ia ver o obsessor ou a obsessora que está com seu filho e com a sua filha. Aí você ia chegar no seu filho e da sua filha, olha, tem um espírito obsessor com você, assim, assim, assado. Ele falou que vai fazer isso, isso e isso. E a sua filha, ou seu filho, ou seu esposo, sua esposa vai falar, para com isso, eu não acredito nessas coisas não. Que isso aí que você está falando é loucura. Então você percebe como que é delicado isso de nós termos clarividência e clareaudiência. Não é uma coisa assim que uma pessoa despreparada ela possa conseguir alcançar, a não ser que ela já tenha vindo já com esse propósito. E se ela veio com esse propósito, não é porque ela é iluminada, não é porque ele é iluminado. Se ela veio com esse propósito, é porque em outra encarnação ela já aprendeu. Ela sentou na escolinha e aprendeu como conviver com a sua clarividência,
como conviver com a sua clara audiência, sem afetar a sua vida física. Vocês compreendem? Tem outros irmãos entrando aqui. Fala um oi para mim aí, gente. Vocês aparecem aqui, mas se vocês falar um oi aqui para mim, deixar aqui para mim de onde vocês são, fica mais fácil. E a mesma coisa também funciona quando nós falamos de conversar com o nosso anjo da guarda. Eu queria conversar com o meu anjo da guarda, eu queria conversar com Jesus, eu queria conversar com Maria. Nós podemos conversar com eles a qualquer momento, o tempo todo. E nós devemos estabelecer esse diálogo. Agora, o quão intimidade você tem para conversar com Jesus? O quão intimidade você tem para conversar com Maria? O quão intimidade você tem para conversar com os orixás? O quanto que você conversa com eles? Aqui é a Souza Marci Creide. Boa tarde, Maceió. Boa tarde para todos de Maceió. Boa noite, bom dia, dependendo da hora que vocês forem ver essa live. Então, quanto mais você desenvolver, Manaus aqui também, um abraço para Manaus. Quanto mais você desenvolver esse vínculo de amizade, mais sintonizado vocês vão ficar. Imagina só uma estação de rádio. Para você se sintonizar com uma estação de rádio, você tem que colocar na estação certinha, não tem? Então é a mesma coisa também com os nossos mentores espirituais, é a mesma coisa com Jesus, é a mesma coisa com os orixás. Você tem que estar na mesma sintonia que eles. E como que a gente está na mesma sintonia que eles? Conversando com eles, gente, todo dia. Você está lavando louça, você está conversando com eles mentalmente. Você está fazendo um trabalho, você está conversando com eles mentalmente. Você está fazendo qualquer coisa ali no dia a dia, você está conversando com eles mentalmente. Se você não quiser conversar mentalmente, você pode conversar verbalmente também, não tem problema nenhum. Você pode conversar verbalmente. Por mais que você não escute eles de prontidão verbalmente falar com você, caso você não seja um médium de clara audiência, você vai escutar através do seu coração, através do seu pensamento. Aqui André Amaral perguntando. Ariel, existe a possibilidade de termos escolhido não termos contato com espíritos só nessa encarnação? A maioria de nós, Andréia Amaral e todos que estão assistindo, a maioria de nós optou por não querer ter contato com a espiritualidade, por não querer ser clarividente é enxergar os espíritos. A maior parte de nós optou por não querer ser clareaudiente, por não querer ouvir os espíritos. Por quê? Justamente porque nós ainda não temos a maturidade o suficiente para lidar com o plano físico e o plano espiritual junto. Aqui, o meu amigo aqui também, uma boa tarde a todos, Recife, um abraço para todos de Recife, saudade dos nossos amigos, saudade das nossas conversas. Então, a maior parte da humanidade que optou por não ser clarividente, a maior parte da humanidade optou por não ser clareaudiente, justamente por não conseguir suportar essa carga tão grande e tão pesada que é, a depender da pessoa, de estar sempre ouvindo e sempre vendo os espíritos. Mas é como eu disse, de repente você está lá, conversando com seu mentor, conversando com sua mentora, ou você está escutando uma música, ou você está fazendo qualquer coisa. Aí vem um pensamento na sua cabeça, olha, faça tal coisa. Aí você pensa, nossa, mas da onde que vem esse pensamento? Esse pensamento não é meu. Eu nem estudei para isso. Eu nem sei o que significa essa palavra. Aí você vai até atrás, você vai pesquisar, você vai ver o que significa essa palavra, o que significa aquilo, e você vai ver que aquele pensamento não poderia ter vindo de você. É assim que nós escutamos nossos mentores espirituais. É assim que nós diferenciamos quando é o nosso pensamento, quando somos nós que estamos pensando, e quando é o mentor espiritual. E da mesma forma também, repetindo mais uma vez, repetindo para ficar gravado na nossa cabeça, é quando você está de boa, você está tranquilo ali, você está tranquila, e de repente vem uma voz assim na sua cabeça, tipo, vamos supor,
se suicida, se fere, machuca um animal, fala mal de alguém, faça maldade para alguém, você fica pensando, nossa, mas por que veio esse pensamento na minha cabeça? Do nada. Esse pensamento não é uma coisa que eu costumo pensar, não é uma coisa minha, não é meu. Então são os espíritos obsessores também. Agora imagina se vocês tivessem clara evidência e clara audiência para estar quase que o tempo todo, não o tempo todo, que nenhum médico fica 24 horas por 48 ouvindo e vendo, não é? Mas se você estivesse quase que o tempo todo ouvindo e vendo os espíritos, você não conseguiria viver o aqui e o agora. Então nós, qualquer um de vocês, se vocês quiserem, vocês podem entrar num centro espírita, kardecista, e fazer um curso. Vocês podem entrar num centro de Umbanda e fazer um curso. Vocês podem entrar num centro de Candomblé e fazer um curso. Vocês podem entrar num centro espiritualista e fazer um curso. E através desse curso, vocês vão ter a maturidade de saber o que é lidar com a clarividência, o que é saber lidar com a clareaudiência, entre outros sentidos que todos nós como médios nós temos. Mais alguma pergunta sobre mentores espirituais? Se tiver, coloca nos comentários. Então, como eu disse, fica muito simples, né? Você receber uma proposta de, eu vou fazer um curso e vou conversar com o meu mentor. Conversar, ver e ouvir o meu mentor. Não, você não vai só ver e ouvir o seu mentor. Você vai ver e ouvir o seu mentor, você vai ver e ouvir espíritos obsessores, desencarnados, você vai ver e ouvir tudo. Se você conseguir através desse curso, eu disse se você conseguir através desse curso. Então, se você tiver a sua clara evidência aberta, se você tiver a sua clara audiência aberta, aí sim, aqui perguntando também, a Souza, Marcleide, quanto aos sonhos, dizem algo real? Depende, é um pouco subjetivo. Os nossos sonhos, ele pode ser tanto uma manifestação do nosso subconsciente, quando nós sonhamos com um parente desencarnado, como pode ser uma lembrança também. Mas o que mais importa é a mensagem. O que aquele sonho diz para você enquanto mensagem? Tanto pela parte de Freud ou pela parte de Carl Jung, o que aquele sonho com aquele irmão ou aquela irmã desencarnada quis dizer para você? Então nós devemos prestar atenção não se aquilo foi um sonho, se foi algo da nossa psique ou se foi algo da espiritualidade, mas o que aquela mensagem está querendo nos trazer. Aqui o Pedro perguntando, Ariel, há possibilidade de entrarmos em contato com o nosso mentor por meio de outra pessoa? Há possibilidade sim de entrar em contato através de outra pessoa. Embora isso seja algo mais raro. Por quê? Porque o seu mentor é seu mentor, é a sua família. É a sua família. Você querendo ou não, Pedro, e todos vocês que estão assistindo e vão assistir, vocês querendo ou não, vocês escutam eles o tempo todo. Vocês ouvem eles o tempo todo. Nós estamos o tempo todo em contato, tanto com os nossos mentores espirituais, quanto com os obsessores. O tempo inteiro nós estamos em contato com eles. Quem nós vamos ouvir, quem nós vamos alimentar, aí já é uma questão nossa. Agora, eu acho uma questão muito séria, hoje em dia, você entregar na mão de um médium ou de uma médium isso de essa confiança de que realmente aquele médium, aquela médium está falando com você e é o seu mentor que está falando. Porque existe, infelizmente, hoje em dia, espíritos de fascinação. Pode ter um espírito de fascinação desencarnado. Espírito de fascinação é aquele espírito que fascina. É um espírito de mentira, um espírito de engano. Que conhece você, que conhece os seus hábitos, que conhece tudo de você. E pode estar falando para aquele médium e para aquela médium um monte de coisa que é um monte de coisa errada.
que é um monte de coisa que não vai servir para nada para você, ou só vai te atrapalhar. Então a melhor pessoa para conversar com o seu mentor espiritual é você. E a forma, eu já disse aqui, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, através das nossas emoções. Então é isso. Bom, mais uma vez, gratidão a cada um de vocês. Se ficou mais alguma dúvida, vocês deixem aqui nos comentários, que eu posso estar voltando e respondendo e falando. E muita paz, muita luz para cada um de vocês e para todos os nossos mentores, nossos mentores espirituais.